Você sabia que Fagner, enfim, poderá enfrentar o Corinthians sem pagamento de nenhuma multa para o Cruzeiro? Vale a lembrança de que o Cruzeiro contou com o Fagner na temporada passada, na oportunidade emprestado pelo Corinthians. O contrato foi rescindido em dezembro. E o Fagner, apesar de ainda ganhar R$200 mil por mês do Corinthians, do seu salário de 800 mil mensais, Fagner está autorizado, liberado, sem pagamento de qualquer multa para enfrentar o Timão. Na temporada passada, se entrasse em campo, o Cruzeiro era obrigado a arcar com uma multa de alguns milhões de reais. Fagner tem disputado a posição com o William muito criticado pelo torcedor, mas que conseguiu boa impressão na vitória por 2-1 contra o Pouso Alegre no sábado, primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro. Só para completar, em relação à Raposa, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na quarta-feira, Mineirão, jogo das 20 horas, Caio Jorge e Arroio podem ser novidades, eles foram poupados na partida desse fim de semana. Bora falar agora sobre Patrick, você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense, o Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas. O Choca, zagueiro que era do Corinthians, foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais. Hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro treinou pela manhã e começou a preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians. Aliás, o Cruzeiro ainda não soltou nenhuma parcial, pelo menos até a gravação deste vídeo, o que significa dizer que, infelizmente, teremos um público bem baixo na quarta-feira, às 8 horas da noite, Mineirão, quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a venda pode melhorar, só depende de você, torcedor. Sei que muita gente falou sobre a questão do preço do ingresso. Tem ingresso ainda a partir de R$40 para sócio Time do Povo, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá quem puder, o apoio da Nação Azul é fundamental para o Cruzeiro tentar a primeira vitória nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O apito está definido e, na minha visão, é um motivo de preocupação. Davi Lacerda, do Espírito Santo, ele apitou o clássico deste ano na Arena pelo Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro pediu o árbitro de fora, aí veio o sorteio e acabou definindo a arbitragem de fora do estado. A CBF determinou o Davi Lacerda, do Espírito Santo. E aí, o que eu vou trazer para vocês é o seguinte: o último jogo dele em Campeonato Brasileiro, apitando partida do Cruzeiro, foi aquela no meio de 2024, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque. Teve um gol do Lucas Silva de empate, ele foi ao VAR e anulou o gol do Cruzeiro. Naquela época, inclusive, todo mundo reclamou bastante e foi a última partida. No ano passado, ele só apitou Vitória Cup, que a gente transmitiu aqui na Samuca TV. Jogo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, ele não passou nem perto e agora retorna. Vamos ver como será a atuação de Davi Lacerda, do Espírito Santo, árbitro escolhido pela CBF para o jogo da quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians. A preparação do Cruzeiro será encerrada na tarde desta terça-feira e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Tite, se vai ter mesmo os retornos de Caio Jorge e Arroio, que hoje fizeram um treino físico na Toca. É uma boa notícia, acho que eles terão condição de jogar, mas o treinamento desta terça é que vai definir. Se a resposta for positiva, ambos vão para o jogo. Aí se vai ser titular ou não, o Caio principalmente, se tiver condição, é uma certeza de titularidade, imagino. O Arroio foi muito bem diante da URT, se estiver bem também, pode retomar ali
um lugar entre os titulares, mas a definição, repito, somente depois do treinamento desta terça-feira na Toca da Raposa 2. E outras boas notícias, porque Jonathan Jesus e Cauã Moraes foram liberados do departamento médico, treinaram com a preparação física nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2, dentro daquilo que a gente já tinha falado. O Cauã Moraes fez um trabalho até de fortalecimento por causa do desgaste que ele teve, do edema que ele teve na coxa, está recuperado. E o Jonathan Jesus se machucou naquele compromisso diante do Betim, também voltando aí muito perto, né, de ficar à disposição. Para a quarta, acho que ainda não, mas muito em breve o atleta será liberado completamente para os treinos com o grupo. E aí é mais uma peça que fica à disposição do técnico Tite. No departamento médico, Marquinhos, aí é aquela cirurgia que ele fez de rompimento de LCA, né, ligamento cruzado anterior do joelho, mais um bom tempo ainda de recuperação. Chico da Costa já avançando também nesta recuperação da lesão muscular, deve retornar antes daquele prazo previsto de 2 meses. E o Luiz Sinisterra, que segue aí o trabalho de recuperação. São os jogadores, então, no DM do Cruzeiro neste momento. É aguardar preparação sendo encerrada nesta terça e um Cruzeiro bem focado, porque sabe, de nada adianta classificação em Campeonato Mineiro, primeira colocação, se não vier a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, para aliviar e para trazer um pouco de paz para este momento. Jogadores aí querendo dar essa resposta em campo e precisa, e o torcedor que puder comparecer, repito, bora lá no Mineirão, a presença da Nação Azul é muito importante. Tá falado, pessoal? Bom, o desgaste, ele é real. É independente da grana. Não, eu quero só fazer uma ponderação, assim, que eu concordo com o valor, a questão do Cruzeiro ter feito um jogo sólido. Eu só não acho que a palavra consistente ela é muito aplicada, porque o Cruzeiro, mais uma vez, foi um time no primeiro e outro no segundo. Então a gente não teve uma consistência de exibição na partida. E, ironicamente, né, no primeiro tempo que o Cruzeiro, eu achei que jogou muito bem, porque limitou o Pouso Alegre a um espectador. Assim, o Pouso Alegre era um sobrevivente no jogo. O Cruzeiro jogou muito bem e saiu com 0-0. E no segundo tempo, que eu achei que o Cruzeiro teve uma queda importante, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que a gente cai de produção no segundo tempo. O time teve a semana para descanso e treino, eu esperava ver menos isso. Mas achei que o Cruzeiro caiu muito de produção no segundo tempo. E aí foi lá e fez os gols. Porque conseguiu encaixar a jogada, né? E teve uma dosezinha de sorte também na construção dos gols. A sorte que faltou no primeiro tempo. Então, assim, não é que o Cruzeiro mereceu totalmente a vitória. Eu acho que um 2-0, assim, seria um placar muito justo pelo que as equipes fizeram, até porque a única finalização do Pouso Alegre de dentro da nossa área foi o pênalti, cara. Os chutes dele foram de muito longe, assim, tipo, o Cássio estava tranquilo, e aí na reta final teve aquela falta que o Cássio defende ali, o jogo ficou estranho, né? O finalzinho ali, a gente ficou preocupado. Mas, pô, uma vitória, assim, o primeiro tempo do Cruzeiro, ele me animou bastante, assim, se a gente conseguir manter isso, não por 45, mas por 80, se for a cada jogo a gente evoluir um pouquinho nesse sentido, e claro, né, enfrentar um time mais forte, porque contra o Corinthians, um empate contra o Corinthians eu já acho que é um semi-desastre. Não, também. Porque a gente chegou num ponto em que, por exemplo, há pouco tempo, né, contra o Botafogo, por exemplo, voltando lá, você empata, jogando de um jeito melhor e tudo, naquela circunstância isso era válido. Agora a gente chegou que no Campeonato Brasileiro, a não ser que fosse um empate assim, nossa, amassou o Corinthians, um massacre total, bola na trave, goleiro fazendo cada milagre e tudo, ficou um empate, vai ser frustrante pelo resultado e o Cruzeiro não tem mais essa margem, mas tipo, tem jogo que você vai entender, que não é possível você ganhar. Agora, chegou num ponto que tem que ganhar para aliviar essa pressão, porque o Campeonato Brasileiro é o principal pro Cruzeiro. Não vai adiantar nada, chegou na final do Mineiro. A pressão hoje ela existe por causa de uma goleada pro Botafogo. A derrota ali no Clássico começou, né, pro Atlético Mineiro. O time foi muito... Que era pro Arroio ter empatado o jogo e uma outra história, né? Isso. Mesmo diante de tudo. Perfeito. Aí vem o Botafogo, falei mais cedo, o jogo tava 1-0, você sai com a chance para fazer 1-1 e com mais 15 minutos fica 4-0. Coritiba,
1-0, toma a virada daquela forma como tomou, velho. Pra fazer o segundo no ataque. Sim. Toma um empate aí. Curitiba que tava ganhando da Chape tomou um empate, né? Fraquíssimo, Curitiba. Então, Fraco. vai ficar lá na parte de baixo, Vai. com todo respeito aí ao Seabra e aos seus comandados. Então, o Cruzeiro se colocou nessa situação e agora esses jogadores vão ter que fazer de tudo para vencer na quarta-feira, porque senão vai continuar todo esse cenário. Ou é o jogo de um começo de paz e um horizonte pra gente pensar um pouco diferente, ó. Os caras estão querendo, vai dar pra engrenar. Que aí vem o Pouso Alegre sábado, você muito provavelmente vai pra uma final de Mineiro. Aí tem a final, pode ser campeão. Aí vai lá pro Rio, faz um bom jogo com o Flamengo, o cenário muda completamente. Agora, a pressão que existe, ela é muito forte. E o que não dá pra separar não é porque pegou o Pouso Alegre e tudo, que você não pode chegar aqui e falar, não, fez um bom jogo. Sim. É um jogo, na maioria das vezes, consistente, não sofreu. Ponderando o adversário, Sim, igual a gente pondera. Exato. Tá tendo muito isso. Ou você vai ter que ganhar o jogo, ou ganhar de todo mundo, ou ninguém consegue mais diferenciar as coisas. É possível você analisar uma vitória sobre o Pouso Alegre e saber que o Tite tem que entregar muito mais ainda. E os jogadores, a comissão técnica, todo mundo. Só que tá essa loucura. Tá uma loucura. Ver gente torcendo pra Contra, perder. é E outra, ninguém tem garantia Não, de isso nada. aí sem chance. Não contem comigo nessa. A gente vai comentar o trabalho, mas eu torcer pro Cruzeiro perder. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: não é possível, vocês estão vendo alguma coisa num jogo contra o Pouso Alegre. O jogo foi contra o Pouso Alegre, gente. Que a gente vai comentar. E o Como é Cruzeiro que a gente venceu. ganha do Real Madrid jogando contra o Pouso Alegre, gente? Pois é, sabe? Pouso Isso Alegre, não tem a porra. ver com ter boa vontade com o trabalho do time. A gente tá Mas analisando é o só, jogo. assim, a minha visão, ela não tá entorpecida pelo simples fato de querer ver o Tite fora do Cruzeiro. Pô. Então, isso me ajuda a ver até os erros que ele ainda precisa de consertar e alguns pequenos acertos que começam a acontecer, ponto, cara. Concordo, eu tô nessa também. É claro que gente, todo mundo quer que o Cruzeiro evolua. Se a gente tá vendo alguma coisa, igual o Valu falou, que teve uma melhora, pô, é ótimo. Não, pega É Cruzeiro. ótimo, né? E uma coisa, só Cruzeiro- rapidinho, Caramujo. Sim. Independente do técnico que você queira, seja de Leonardo Jardim a outro treinador, impossível. Mesmo vindo o técnico da sua preferência neste momento, vai ser uma adaptação mais difícil do que em qualquer um dos outros anos, devido ao espaço que não existe no calendário. Não tem uma semaninha, não tem 2 semaninhas depois que o Mineiro acabar. Os jogos continuam acontecendo de uma maneira, um em cima do outro. Então é importante ter essa consciência também. Para o Cruzeiro, o cenário ideal é que o trabalho comece a acontecer. Inclusive uma mensagem aqui do Renan Sec falou que a opinião muda muito rápido, bem estranho. Ela muda a cada jogo, Renan. Se a sua opinião não muda de acordo com cada jogo, provavelmente é porque você não tá vendo o jogo. Porque quando você assiste um jogo, o time joga bem. Aí você vai lá e fala, pô, o time jogou bem. Aí depois, jogou mal. Aí você fala, jogou mal. Eu não vou ficar aqui preso, nossa, há um mês atrás eu critiquei o Tite. Então agora eu tenho que me manter criticando, eu tenho que reclamar de todo jogo. Se o time jogar bem, eu não vou falar que ele jogou Que é um bem. extremismo. A gente falar que o time jogou bem. Amanhã, Aí é você torcer pra sua opinião, amanhã né? alguém vai estar marcando e falando assim. O Valu faz muito isso, mas não cabe. Valu fala que o Cruzeiro jogou tão bem quanto o Cruzeiro de 2003. Pelo simples fato de você falar que o Cruzeiro jogou bem, tá um extremismo assim, mas a gente tá acostumado e a gente segue aqui. É muito firme, tentando ver as coisas realmente como elas estão acontecendo. Inclusive, Valu, hoje eu me atinei um negócio. Pessoal, vocês querem xingar, jogar, aí fica à vontade. Às vezes o cara tá usando a gente até como psicólogo, né? Às vezes a gente fica bravo, às vezes eu xingo os outros, eu não vou xingar, mas não. Viu, gente, vocês estão bravos, vocês querem falar que a gente muda de opinião? Muda. A gente muda, né, Valu? A gente muda de opinião. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Eu não vou ser um cavalo, parado uma mula que vou... amigo. Pelo amor de ainda bem. Deus. Né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.